Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai falar sobre o conceito físico de pressão, né? Bom, mas o que é pressão? O que é a definição de pressão fisicamente? O que significa pressão? Bom, aqui nós temos uma panela de pressão, né? Muito usada no nosso dia a dia para cozinhar alimentos, né? Bom, então o que acontece, né? Todo mundo já deve saber que a gente usa a panela de pressão porque ela cozinha os alimentos mais rapidamente, né? Do que se a gente usar uma panela comum, vamos dizer assim, né? Então a panela de pressão é usada para cozinhar os alimentos mais rapidamente, né? A gente coloca as batatas aqui, por exemplo, né? Cozinhar a batata na panela de pressão, ela vai cozinhar mais rápido se eu cozinhar uma panela comum, né? Bom, o que acontece aqui dentro da panela de pressão, né? Bom, a água que a gente normalmente usa para cozinhar os alimentos, ela a 100 graus Celsius, ela começa a ferver, né? Então a 100 graus Celsius a água tem uma mudança de fase, né? Ela passa da água da fase líquida, né? A água para a fase gasosa, né? Então, o processo de ebulição da água, né? Acontece a 100 graus Celsius, né? Isso a pressão atmosférica, se a panela estiver aberta. Na panela de pressão, a água líquida chega a temperaturas maiores do que 100 graus Celsius, né? Por isso, ela cozinha os alimentos mais rapidamente, né? Bom, então a panela de pressão ela vai estar fechada, a água vai começar a evaporar, né? O vapor de água vai se acumular aqui em cima, né? E vai aumentar a pressão dentro da panela, fazendo com que a água líquida aqui chegue a temperaturas maiores do que 100 graus Celsius, né? Sem mudar de fase, né? Bom, só que tem um limite de pressão nessa panela, né? Depois que a pressão vai aumentando, aumentando aqui dentro, e depois ela vai estabilizar. Por quê? Porque o vapor de água vai começar a sair por essa válvula aqui, né? Uma válvula que a gente pode chamar uma válvula de escape aqui, né? Então a pressão vai estabilizar aqui e vai chegar na pressão máxima e na temperatura máxima da água líquida aqui dentro da panela, né? Bom, essas panelas também têm uma válvula de segurança, né? Se por acaso essa válvula aqui fechar, vamos dizer, algum alimento entrou por aqui, ou isso aqui travou e essa válvula aqui fechou, e a pressão começar a aumentar mais do que a pressão máxima suportada pela panela de pressão, essa válvula de escape aqui de segurança agora, né, ela vai romper, né, e o vapor da água vai sair por essa válvula aqui de segurança, né. Então, além da válvula principal, tem uma válvula de segurança, né, fazendo com que a panela não estoure, né, exploda aqui a panela. Então, uma válvula de segurança aqui, né. Bom, uma dica aqui, né, para quem usa panela de pressão ou a água, né, fervendo para cozinhar alimentos, é que quando a panela de pressão chegou na sua pressão máxima, ou seja, começou a sair vapor por aqui, né, começou a girar essa válvula aqui, saindo vapor de água, a gente pode baixar, né, a temperatura da chama do gás, porque ela chegou na sua pressão máxima, né, e a temperatura da água, consequentemente, também chegou na sua temperatura máxima, né. Então, o tempo, aqui para cozinhar o alimento, você vai ter que deixar um determinado tempo, né? Dependendo do alimento, é claro. Mas a temperatura da água já, dentro da panela, já chegou na sua temperatura máxima, então tu pode baixar a chama do gás, né? A mesma coisa a gente pode fazer quando a gente usa a panela aberta, né? A pressão atmosférica. Quando a água começou a ferver, a água chegou na sua temperatura máxima. Então, se a gente vai cozinhar algum alimento que tem que ficar algum tempo dentro da água fervendo, a gente pode, depois que a água começou a ferver, baixar o gás, né, a chama do gás, para economizar gás, né? Porque daí o tempo é só deixar o tempo suficiente para que o alimento cozinhe, né? É claro que quando a gente vai preparar algum alimento que tenha que evaporar toda a água, a gente deixa a chama mais alta, né? Porque vai evaporar mais rápido, consequentemente vai ficar pronto, vamos dizer assim, né? Mais rápido. É o caso do arroz, né? A gente faz isso, né? Mas quando é um alimento que ele tem que ficar cozinhar e depois a gente vai tirar ele de dentro da água, como batatas, por exemplo, né? A gente pode, quando a água começa a ferver, ou a panela de pressão começa a chiar aqui, né? Começa a sair vapor pela essa válvula, a gente pode diminuir a chama do gás, né? Que a temperatura da água já chegou na temperatura máxima. Então, uma dica aí, né? Para quem usa a panela de pressão, entende um pouquinho de física, pode economizar gás também, né? Bom, outros conceitos de pressão, né, que a gente pode visualizar no dia a dia, seria a pressão arterial ou pressão sanguínea, né? Quando você vai no médico, ele mede sua pressão sanguínea, sua pressão arterial, né? Normalmente ele fala um valor, né? Ah, sua pressão tá boa, 12 por 8, né? Ele fala só um valor. Mas
Se a pressão ela tem um valor, né? Mas ela tem uma unidade, né? Essa pressão 12 seria 12 centímetros de mercúrio, né? Ou 120 milímetros de mercúrio, né? Então, é o tamanho, né, de uma coluna de mercúrio, né? 120 milímetros, que essa pressão está relacionada, né? Então, a pressão está relacionada ao tamanho de uma coluna, né, de mercúrio, né? Bom, por que tem dois valores, né, na pressão arterial, né? É uma pressão que a gente chama de sistólica, né? E outra diastólica, né? A sistólica não é a maior, né? É a maior pressão, é quando o coração se contrai, né? Se contrai e bombeia sangue pelas artérias, né? Então é a pressão máxima que chega, né, na sua artéria. E a diastólica é quando ele relaxa, né? Então aqui quando ele contrai, chega numa pressão máxima e quando ele relaxa. E daí tem os valores de referência, né, para essa pressão atmosférica, né? Por exemplo, essa região em verde claro aqui, né, é uma região considerada uma pressão arterial normal. Então, o 12 por 8 é o limiar aqui, né, de uma pressão normal. Maior que isso, né, maior que 12 e maior que 8, né, para sistólica e diastólica, começa numa pré-hipertensão arterial, né, ou acima da normal, né, não é hipertensão aqui ainda, né, é acima da normal. Hipertensão de grau 1 aqui vai começar a partir de 140, né, ou 14 por 9 aqui, né, 140 milímetros de mercúrio, né, por 90 milímetros de mercúrio, ou 14 centímetros de mercúrio por 9 centímetros de mercúrio, né? Ou simplesmente 14 por 9, né? Que é normalmente como a gente fala, né? 14 por 9 a pressão, né? E também daí tem a região de pressão baixa aqui, né? Que seria abaixo de 90 para sistólica, né? E abaixo de 60 para milímetros de mercúrio para diastólica, né? Ou seja, abaixo de 9 por 6, né? É uma pressão baixa. Então, outro exemplo de pressão é quando a gente vai no médico, ele mede a pressão arterial, né? Bom, pressão também nos pneus do carro, né? Quando a gente vai no posto calibrar o pneu do carro, a gente calibra, né, o pneu em pressão, né? E a pressão lá é medida em PSI, né? O pneu do carro, normalmente, dependendo do carro, né, aro 13, 14, coloca 30, 35 PSI, né? Quem usa carro deve saber disso, né? Bom, o PSI é uma sigla, né? Pound Square Inch, que significa, uma tradução livre, libra-força por polegada quadrada. Então, também simbolizada por LBF, polegada quadrada, né? Ou libra-força, né? Polegada quadrada. Bom, existem várias unidades de medida de pressão, né? A gente falou aqui, né, sobre a pressão atmosférica, que a gente simboliza ATM, né? Centímetros de mercúrio ou milímetros de mercúrio, né? No sistema internacional é Pascal a pressão, tem o PSI, né? Tem o bar também, né? O PSI quando a gente vai calibrar o pneu do carro ou da bicicleta, né? Então tem várias unidades de medida para pressão, né? E no sistema internacional, pressão é medida em Pascal, né? Então outro exemplo aqui de pressão no nosso dia a dia é a pressão quando a gente vai calibrar o pneu do carro ou da bicicleta, né? Bom, outros exemplos de pressão aqui seria uma cama de prego, né? Uma cama de prego. Ah, por que os pregos não perfuram a pele da pessoa, né? Isso aqui não é um truque, né? É física aqui, né? Por exemplo, se uma pessoa pisar num prego, né? Certamente o prego vai perfurar o pé dela, né? Só que nesse caso aqui, a pessoa está em cima de vários pregos, né? Então, por que aqui não fura, né, a pele dela? Porque a pressão aqui é bem menor, né, do que se ela pisar com o peso dela, né, num único prego, né? Se ela pisar num único prego, ela vai perfurar o pé. Mas ela pode deitar aqui numa cama com um monte de prego, com vários pregos, um do lado do outro, né? Os pregos um do lado do outro fazem que aumenta a área aqui, né, em que a pele da pessoa está em contato com a superfície do prego, a ponta do prego, né? Se aumenta a área, a gente diminui a pressão, né? Então a pressão que esses pregos aqui estão fazendo sobre a pele da pessoa é bem menor do que a pressão que faria um único prego, né? Se ela pisasse em cima de um único prego, né? Então se a pressão é menor, a pressão aqui não é suficiente para romper a superfície da pele da pessoa, né? Por isso que a pessoa não se machuca, né? Pode deitar numa cama de prego e não se machuca, né? Ou seja, não se machuca no sentido de que o prego não vai
atravessar a pele da pessoa, perfurar a pessoa, né? Bom, outro exemplo de pressão aqui, né, do conceito de pressão sendo aplicado, é um garoto aqui, né, sugando um líquido, né, com um canudinho. O que acontece aqui, né? Dentro do canudinho, ele suga aqui, ele diminui a pressão nessa região aqui, né? Ele diminuindo a pressão nessa região, a pressão atmosférica aqui sendo maior do que a pressão dentro do canudinho, vai empurrar o líquido, né, para dentro do canudinho, fazendo com que o líquido suba aqui, né, pelo canudinho. Então acontece aqui por diferença de pressão também, né? Sugar, né, um líquido num canudinho acontece por diferença de pressão. E a figura 10 aqui também não é um truque, né? Tem um copo de água com um papel embaixo e o copo virado de cabeça para baixo, né? Então, como isso acontece, né? Quer dizer que o papel aqui não cai, não é um truque, né? Não está colado o papel na boca do copo, mas a pressão aqui dentro do líquido é menor do que a pressão aqui fora, né? Que seria a pressão atmosférica, né? Então, a pressão aqui fora sendo maior, a pressão, vamos dizer, empurra, né, o papel para cima, né, e fazendo com que o líquido não caia. É claro, se alguém quiser repetir esse experimento, o ideal é que faça dentro da pia, né? Porque dependendo do tamanho ou da massa do papel aqui, o papel pode cair, né, e a água toda pode derramar. Mas é possível fazer isso, né? Você enche um copo com água, coloca um pedaço de papel sobre a boca do copo e vira o copo cabeça para baixo, né? E tira a mão daqui, né? E o líquido não vai cair, né? Aqui, né? Porque a pressão aqui fora é maior do que a pressão aqui dentro do líquido, né? Bom, outro exemplo de pressão é uma pessoa, né, pisando sobre a superfície da areia da praia, por exemplo, aqui, né? Na situação A, né, a pessoa pisa com toda a sola do pé, né? Então dá uma determinada marca, né? Tem uma determinada área aqui, né, a sola do pé da pessoa. E na situação B, ele pisa somente com a ponta do pé, né? Então aqui ele pisa somente com a ponta do pé e dá uma determinada área, né? Menor, né, do que a área de A. Então a área do B com a ponta do pé é menor do que a área de A, né? Bom, se a área é menor, né, a pressão em B aqui é maior, né? Pode ver que a deformação aqui também é maior, né? Então aqui aprofundou mais, né, do que aqui. Porque a pressão aqui foi maior do que aqui, né? Então, a definição física de pressão, simbolizada pela letra P, é igual a força sobre área, né? O F seria a nossa força, né? F é força, e o A maiúsculo é a nossa área, né? Então, se a gente diminui a área, a gente aumenta a pressão. É o que aconteceu aqui, né? Ele diminuiu a área, aumentou a pressão, né? Então, por isso que aprofundou mais aqui do que aqui, né? E se a gente aumenta a área, diminui a pressão. São duas grandezas que a gente chama de inversamente proporcional, né? Então, o que quer dizer inversamente proporcional? Quando falar inversamente proporcional, a gente vai lembrar de uma gangorra, né? Se a gente aumenta numa gangorra, né? Se a gente aumenta um lado da gangorra, o outro lado abaixa, né? E se a gente abaixa um lado, né, o outro lado aumenta, né? Então, é inversamente proporcional, né? Então, se eu aumento a área, eu diminuo a pressão, né? E se eu diminuo a área, eu aumento a pressão, né? É uma inversamente proporcional à outra, né? Então lembra da gangorra, né? Se é inversamente proporcional, é como se fosse uma gangorra. Se eu aumento uma, a outra diminui, né? E vice-versa. Então aqui ele dá um exemplo, né? Fazendo uma pergunta. Em qual das posições, né, o livro exerce menor pressão sobre a mesa? Então, tem a posição A, que o livro está com a maior área em contato com a mesa, a posição B, em que o livro está com a menor área em contato com a mesa, né? E a posição C, que o livro está com uma área intermediária em contato com a mesa, né? Então ele pergunta em qual das posições exerce a menor pressão. Então a menor pressão, lembra de são duas grandezas inversamente proporcional, a menor pressão vai ter que ter a maior área, né? Então é na posição A que ele tem a maior área. Então quando ele está com a maior área em contato com a mesa, ele exerce a menor pressão, já que área e pressão são duas grandezas inversamente proporcionais, né? Então, e na letra B, que ele está com a menor área, ele vai exercer a maior pressão sobre a mesa. Lembrando que essa força, né? Essa força é sempre perpendicular à área, né? Tá vendo que a área está aqui na horizontal, né? E a força-peso do livro, né? Que é a massa do livro vezes a aceleração gravitacional, né? Se ele estiver na superfície da Terra, a aceleração gravitacional aproximadamente 9,8 ou 10, né, metros por segundo ao quadrado.
Então, ele vai ter uma força-peso aqui, né? Vertical para baixo, e a área seria essa área da superfície do livro em contato com a mesa aqui, né? Então, vou ter uma... Quando eu tiver a força em Newton, né? E a área em metro quadrado, eu vou ter Newton por metro quadrado, né? Definição de força, de pressão. Definição de pressão é força, né? No sistema internacional, Newton, e por área, né? Área no sistema internacional, metro quadrado, né? Então, Newton por metro quadrado, que a gente pode escrever Newton vezes metro na menos 2, é uma representação aqui, né? É igual a Pascal, né? Então, Newton por metro quadrado é igual a Pascal, né? Esse Newton vezes metro na menos 2 é a mesma coisa que eu escrever Newton por metro quadrado, né? Tá vendo que aqui ele está no denominador, né? Eu passo ele para cima, né? Multiplicando, ele estava dividindo, eu passo ele multiplicando, só que eu mudo o sinal aqui do meu expoente. Aqui era 2 positivo, aqui fica menos 2, né? Então, Newton por metro quadrado é igual a Pascal, né? Aqui, né, M significa metro, N Newton, né? E PA Pascal. Aqui está com letra minúscula, apesar de Newton e Pascal ser nome também de pessoas, né? Porque eu estou falando de Newton da unidade de medida aqui de força, né? E eu estou falando de Pascal da unidade de medida de pressão. Bom, então seria isso, né? A definição física de pressão, Newton por metro quadrado, né? Que no sistema internacional a gente chama de pressão.